Papo Sebrae. Olá, bem-vindos, bem-vindas ao nosso Papo Sebrae. Um gol de placa. Assim podemos definir o evento que marcou a abertura do calendário da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. Parceria entre o Sebrae DF e a Secretaria de Educação, o Volta às Aulas, time de vencedores, escalou o Galinho de Quintino, Zico, um dos maiores ídolos da história do futebol, para repassar seu conhecimento e sua história aos cerca de 200 alunos do Centro Educacional 14 de Ceilândia. Na presença da secretária de Educação do DF, Elvia Paranaguá, das diretoras técnica e financeira do Sebrae DF, Rose Rainha e Adélia Bonfim, e do superintendente da entidade, Valdir Oliveira, Zico não ficou restrito às 4 linhas e destacou a importância da escola pública, onde ele estudou, além da superação na sua formação profissional. Tudo aquilo que eu aprendi na escola, né, que aí eu tinha, acredito, uns 10 anos, né, 63, escola primária, e a minha professora, que eu não esqueço nunca mais, Dona Neide, era a principal pessoa com quem eu me lidava mais, era o segmento da educação que eu tive dos meus pais. Então, o professor não era só a questão de você dar as matérias, é aquele carinho, é aquela troca de informações, aquela ajuda no momento que você precisa. Então, professor, para mim, sempre foi muito importante e coisas que eu aprendi naquela época, eu aprendo até hoje. Todos nós nascemos com um dom, mas se a gente não se aperfeiçoar, não procurar melhorar, não evoluir, não colocar aquilo que a gente tem de bom, né? Você recebe o talento. Esse talento vem lá de cima de Deus, e aí você tem que colocar em prática isso tudo para não desperdiçá-lo. Então, eu acho que essa é uma frase importante que depende da gente em trabalhar e fazer jus àquilo que a gente recebe. O ídolo e empreendedor também fez questão de comparar as peças estratégicas dos campos com as das salas de aula. Quem é que é o técnico de futebol? Quem que vai te orientar? Joga assim, joga dessa maneira. Quem é que vai te falar sobre matemática, português, geografia, história? Lógico, são os professores. Então, eles têm uma importância muito grande na vida de vocês, como o técnico tem na nossa vida. E atleta. Eu sou um atleta, vocês são os alunos. Então, o que vocês têm que fazer? Eu tenho que fazer o quê? O melhor. Tenho que me preparar bem, tenho que saber os fundamentos do futebol, eu tenho que saber cabecear, saber chutar, saber dominar a bola, saber para poder representar bem como atleta. E vocês têm que estudar, fazer bem o dever de casa, né? Procurar prestar atenção na aula para ver o que a professora está falando, está dando, para chegar lá e, na hora de uma prova, né, pelo menos fazer aquele dever de casa de tirar notas boas. Para o quê? Hoje em dia é mais fácil do que na nossa época. Na nossa época, você, de qualquer maneira, tinha que fazer a prova final, mesmo com média 8. Agora não. Agora, se você tem uma média durante o ano, você não precisa nem fazer prova. Então, ainda tem mais essa facilidade. E eu, como aluno, eu sempre tive algumas matérias, algumas dificuldades. Mas eu não era aquele cara que ficava na primeira fila, né? Mas algumas matérias sim, mas prestava muita atenção na aula, porque ali é que era o importante. Às vezes, no livro, não precisava nem pegar. Se eu prestasse bastante atenção na matéria, eu não precisava estar pegando o livro para estudar, porque, graças a Deus, eu sempre tive uma boa memória, e essa memória era fundamental nessa hora também, né? Nós, no futebol, os alunos têm o objetivo de se formar, lógico, se tornar, escolher aquela profissão para fazer, e nós temos no futebol objetivos, metas,
no final da temporada, são grandes conquistas, lógico. E a minha meta era o quê? Flamengo. Torcida era, ao final, chegar a ver essa torcida feliz, ver essa torcida alegre, com conquistas. E Deus quis que, um bom período, durante 6 anos, a gente tivesse conquistado mais títulos do que o Flamengo havia conquistado em toda a sua história. Desde 78 a 83, que foi uma fase áurea nossa, a gente conseguiu conquistar praticamente. Em suas experiências fora do país, Zico destacou sua passagem como técnico da seleção japonesa na campanha de classificação para a Copa de 2006 na Alemanha. Na partida decisiva contra a Coreia do Norte, estratégias do mundo do empreendedorismo, disciplina, tática, ousadia e união. E esse é um caso importantíssimo, que foi o primeiro que aconteceu na minha vida, desde o futebol, que eu jogava futebol. Aconteceu como técnico numa eliminatória de Copa do Mundo. Vocês estão notando o estádio vazio. Era o último jogo que nos levava para a Copa do Mundo de 2006. Nossos jogos no Japão sempre casa cheia e esse estádio vazio. Então, na hora de fazer a preparação, pela primeira vez, na semana desse jogo aí, eu pedi à imprensa. A imprensa sempre teve livre acesso aos meus treinamentos, aos meus trabalhos, mas na semana desse jogo, eu chamei eles e falei, olha, agora eu vou pedir um favor a vocês. Seleção japonesa nossa, acostumada a jogar com 80 mil pessoas, 100 mil pessoas, né? E pela primeira vez a gente vai jogar com o estádio vazio. Então, eu quero fazer os treinamentos com o estádio vazio. O japonês é muito disciplinado, muito respeitador. A imprensa entendeu, acabava os treinos, eu ia lá, atendia todo mundo e tal, e fomos para o jogo. E na hora do jogo eu pedi a eles o seguinte, olha, quero que vocês não fiquem olhando muito, cabeça muito em pé. Se puderem jogar olhando somente a bola, olhando por aqui, sem estar muito assim, eu acho que vai ser bom. Não se preocupem muito com o estádio, se preocupem com a bola, com o lance e tal. E o japonês firme. E, para nossa felicidade, a gente ganhou da Coreia do Norte, ganhamos de 2-0 e foi um espetáculo, foi muito legal. Os caras cumpriram lá aquelas determinações e a gente foi para a Copa do Mundo com um índice que é recorde até hoje. Nós jogamos 12 jogos, ganhamos 11 e perdemos uma. Então, foi uma situação muito bacana e inédita para mim, que era o comandante dessa seleção japonesa. Para uma plateia formada em sua grande maioria por crianças e adolescentes que não tiveram o privilégio de ver o Galinho jogar, Zico passou clipes de vários dos seus gols, uma viagem histórica. Apaixonado por futebol, o tricolor cearense Valdir Oliveira, superintendente do Sebrae DF, deu uma injeção de otimismo na garotada e pediu aos alunos para se inspirarem no exemplo do Galinho. Desse nosso trabalho, são eles quem nos ajudam a levar o empreendedorismo para vocês. E o que a gente quer trazer hoje para vocês é a esperança de dias melhores. Essa esperança de dias melhores é que vai fazer com que a gente construa uma Brasília mais empreendedora. Porque vocês podem realizar o sonho de vocês. Esse que está vindo aí conseguiu todo o sucesso no futebol, conseguiu todo o sucesso na paixão nacional, que é o futebol. Mas ele realizou o sonho dele também numa escola pública, com professores dando referência de vida, ética, com a família que fez a diferença para ele. Então, se ele conseguiu, vocês também vão conseguir. Esse é o recado que a gente traz. Se ele ele teve todo o sucesso que ele teve nos campos de futebol, vocês vão ter também, não só nos campos, na medicina, na engenharia, na advocacia, como youtuber, como piloto de drones, seja o que for que vocês escolherem, vocês podem realizar o sonho de vocês, porque se Zico conseguiu,
vocês também podem conseguir. Por meio da educação empreendedora, o Sistema Sebrae já envolveu mais de 5,5 milhões de estudantes em 9 mil instituições de ensino no país. 165 mil professores também foram capacitados. Educação, de fato, é um gol de placa. É isso, pessoal. Nosso Papo Sebrae fica por aqui. Até semana que vem com mais informações para os micro e pequenos empreendedores. Tchau, tchau.